Glória a Deus. Amém, queridos? Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar com vocês. Vamos orar? Deixa eu pedir para mais um instante, para você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante. Pai de amor, eu quero pedir ao Senhor, fala conosco. Fala aos nossos corações como filhos, fala aos nossos corações como igreja. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, para a glória do Teu santo nome. Apesar de mim, usa a minha vida para ministrar aos meus irmãos, que os nossos corações estejam preparados como uma boa terra para receber a semente preciosa da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 35. Deixa eu ler com vocês. Diz assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ele ficou com muita pena dela, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então ele disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Eu quero ler numa outra versão com vocês, a versão NVI. Diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Quero que você preste atenção no início do verso 36, o que diz, queridos. Ao ver as multidões, ele teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Amados, olhando para esse texto, que está relatado aqui no Evangelho que escreveu Mateus, olhando esse contexto, que fala onde Jesus olhava e via uma multidão de pessoas aflitas, pessoas desamparadas, pessoas que estavam como ovelhas sem pastor, e ele fala que havia uma grande colheita, que a colheita era grande, mas os trabalhadores eram poucos. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que esse contexto ele não mudou, queridos. Se você olhar comigo, você vai ver que esse contexto não mudou. A gente pode olhar ainda hoje, e a gente pode ver que ainda existe uma multidão de pessoas aflitas, desamparadas e como ovelhas sem pastor. Essa ainda é a realidade dos nossos dias, queridos. E assim como Jesus naquela época, eu vejo uma grande colheita a ser feita. E eu acredito, queridos, que de todo o meu coração, apesar de nós, como nossa liderança costuma muito dizer, eu acredito que Deus quer usar as nossas vidas. Eu acredito muito que Deus quer usar essa igreja, a Past Church de Marília, para que a gente venha fazer uma grande colheita. De todas as formas, para que a gente venha ter uma grande colheita. Como eu disse aqui, um pouquinho antes, às vezes a gente tem ouvido tantas notícias. Se a gente for parar para ficar ouvindo, principalmente aí na grande mídia, a gente desanima. A gente desanima de dias melhores, a gente desanima de tempos melhores para as nossas vidas, como igreja. Mas eu prefiro, não é ignorar a realidade, eu prefiro olhar para a palavra de Deus. O que Deus tem dito para nós. E Deus tem uma grande colheita a ser feita. Tem muita gente lá fora, queridos, e tem uma colheita pronta. Tem campos maduros, prontos para serem ceifados. E Ele chamou a mim e a você para fazer essa grande colheita.
Amém, queridos? Isso é para a gente. E eu creio de todo o meu coração que isso é para mim, isso é para você, isso é para a nossa igreja. Eu creio que o nosso nome está na lista aí como um dos ceifeiros. Amém? Você pode dizer amém comigo? Seu nome está na lista como um ceifeiro? Você pode virar para o seu irmão e falar assim, ó, você já foi contratado. Fala para ele aí, você já foi contratado. Você foi contratado para essa colheita. E o primeiro passo para a gente fazer essa colheita, queridos, o primeiro passo para que essa colheita seja feita, a gente precisa crer nisso. Sabe, amados, eu aprendi algo, eu tenho declarado isso aqui, eu quero que você creia nisso junto comigo. Muitas vezes, se a gente for olhar para os nossos sentimentos, muitas vezes, se nós formos olhar as circunstâncias, às vezes o que você está lendo, o que você está declarando, você não acredita. Se a gente for olhar, a gente não acredita. Mas para que essa colheita aconteça, que a colheita está pronta para ser feita, o primeiro passo para que ela seja feita, a gente precisa crer. Então você precisa crer, queridos. Eu quero convidar você a olhar além das suas limitações. Porque às vezes quando a gente está olhando para as nossas limitações, a gente se sente sem forças, às vezes a gente se sente incapaz, às vezes a gente sente e fala, puxa, mas eu não consigo, eu não estou dando conta, pastor, eu não estou dando conta nem de mim, eu não estou dando conta nem dos meus problemas, não estou dando conta nem das dificuldades que eu estou enfrentando, como é que eu vou ser um instrumento de Deus para fazer uma grande colheita? Esse é o desafio e esse é o convite de Deus para mim e para a sua vida. A gente precisa olhar além. Não fica olhando para as suas limitações, não fica olhando para as suas dificuldades, mas que a gente possa olhar, queridos, para a palavra do nosso Deus e acreditar que apesar de nós, Deus vai nos usar para fazer uma grande colheita. Amém, amados? Você pode crer nisso junto comigo? Em nome de Jesus. Mas esse é o primeiro passo, a gente precisa crer. Depois que a gente crê, o que é que a gente precisa fazer? E aqui eu quero entrar nesse texto com vocês, de Mateus. Deixa eu abrir aqui na Bíblia, Mateus capítulo 9. Mateus 9, desde o verso 35. Então, depois da gente crer, queridos, a gente precisa se preparar. E como é que eu me preparo? Olha o verso 36. Versículo 36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Como é que a gente vai se preparar para fazer essa colheita? Primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos. A gente precisa enxergar a colheita. Porque se a gente não enxergar, nós não vamos colher nada. Aqui diz que Jesus viu uma grande multidão, pessoas aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A primeira coisa que a gente precisa fazer, queridos, a gente precisa enxergar essa colheita. E o que é que muitas vezes nos impede de ver a colheita? Muitas vezes, queridos, o que nos impede de ver a colheita é que às vezes nós estamos em tempos que nós andamos tão ansiosos, inquietos. Muitas vezes o que nos impede de ver a colheita é que às vezes a gente está preocupado, muitas vezes com os nossos problemas, as nossas dificuldades, aquilo que tem nos afligido. E quando a gente está assim, a gente não consegue enxergar a colheita. Às vezes a colheita está pronta, está do nosso lado, pessoas preparadas para serem colhidas, mas a gente não enxerga. E sabe por que a gente não enxerga? Porque a gente está olhando para nós. A gente está preocupado com esses nossos problemas, com essas nossas dificuldades, e quando assim acontece, queridos, a gente não consegue enxergar pessoas que estão do nosso lado. Às vezes você não está enxergando o seu companheiro de trabalho, você não está conseguindo enxergar o seu vizinho, você não está enxergando o seu irmão que está do seu lado, aqui dentro, muitas vezes, que está precisando, que é uma colheita a ser feita, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Por quê, queridos? Porque estamos ansiosos, inquietos, olhando para nós mesmos, e quando a gente está assim, a gente não vai conseguir ver a colheita.
E a primeira coisa que eu vejo nesse texto que Jesus nos ensina é que para que se faça uma grande colheita, a gente precisa enxergar, precisa conseguir ver essas pessoas que estão sofrendo, que estão aflitas, que estão desamparadas, que estão como ovelhas sem pastor. E o que é como ovelhas sem pastor, queridos? Pessoas desamparadas, pessoas desprotegidas, pessoas sem direção. E Deus nos chamou para sermos esse canal dele, para dar direção para essas pessoas, para prover proteção. Pessoas que estão expostas aí ao ataque de lobos, que são Satanás e seus demônios. E quem é que foi chamado para cuidar? Quem é que foi chamado para ceifar? Sou eu e você, queridos. Nós fomos chamados para fazer essa grande colheita. Mas a primeira coisa, a gente precisa enxergar. Nós precisamos enxergar essa colheita. Como eu disse aqui, queridos, eu acredito que Deus quer usar essa igreja, a Paz Church de Marília, para fazer essa colheita. Tem muita gente necessitada, tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando, mas a gente precisa enxergar, a gente precisa abrir os nossos olhos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a deixar de ficar olhando para nós mesmos. Nos ajuda a entregar a Ti os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, aquilo que tem nos deixado tão inquieto. Senhor, nos ajuda a lançar diante de Ti. Enquanto nós enxergamos outras pessoas, Pai, enquanto nós conseguimos ver aquelas pessoas que estão precisando, perecendo, caminhando em caminhos de morte, e o Senhor colocou palavras de vida na nossa boca. Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos do Teu povo, abre os olhos da Tua igreja, abre os nossos olhos espirituais, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Eu quero que você abra um texto comigo, queridos, Evangelho de João, capítulo 4, depois nós vamos voltar aí em Mateus, Evangelho de João, capítulo 4, o verso 35. João 4, verso 35. Olha o que diz aí. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos, vocês conseguem discernir e entender as coisas naturais. Vocês olham de maneira natural e vocês conseguem entender, os campos daqui 4 meses vai ter colheita, e aqui ele está falando de uma colheita natural. E aí Jesus fala assim, eu digo para vocês, abram os seus olhos e vejam que os campos já estão prontos para colher. E aqui Jesus está falando de algo espiritual. O que ele está nos ensinando é, assim como a gente tem discernimento das coisas naturais, queridos, nós precisamos ser um povo que tem um discernimento espiritual. E a gente precisa abrir os nossos olhos e ver que os campos já estão prontos para serem colhidos. Muitas vezes, queridos, o resultado de muitas pessoas não conhecerem ainda Jesus, não estarem se achegando a Jesus, é porque os trabalhadores estão dormindo. É porque os ceifeiros não entenderam que os campos já estão maduros. Não é porque as pessoas, às vezes a gente pode dar até desculpa, que as pessoas às vezes de coração duro, as pessoas não querem ouvir, as pessoas não querem receber, muitas vezes não é isso. Às vezes é porque os trabalhadores dentro da casa do Senhor estão dormindo, não estão enxergando, conseguem discernir coisas naturais, mas não conseguem discernir as coisas espirituais, que as pessoas estão com sede, as pessoas estão com fome, as pessoas estão precisando, e eu e você somos esse trabalhador, só que se a gente não enxergar, a gente pode perder a colheita, assim como numa colheita natural, queridos, a colheita natural, se perder o tempo de ser feita, ela pode se estragar, ela pode se perder. Assim também a gente como trabalhador, se a gente não enxergar, muitas pessoas podem perecer, muitas pessoas podem se perder, a gente pode perder essa colheita porque a gente não está enxergando.
Ou muitas vezes porque a gente fica procrastinando para fazer a colheita. Ela está pronta para fazer, mas a gente fica procrastinando. Um dia eu faço, um dia eu me dedico, um dia eu vou fazer. Deixa só eu resolver isso, Senhor. Deixa só eu resolver esse problema. Deixa eu só resolver esse problema da minha vida. Deixa eu só acertar isso. Deixa eu só acertar aquilo, outro. Aí eu vou me dedicar. Aí, Senhor, eu vou me dispor como um grande ceifeiro para fazer a sua colheita. Não, queridos, a colheita já está pronta. Não espere resolver o que você tem que resolver para aí você se dispor a colher. Faça agora. A colheita pode se perder. Amém? Em nome de Jesus. A gente precisa abrir os nossos olhos e enxergar, queridos, essas vidas prontas para ser ceifadas. Mas não é ceifada pelo diabo. Não é ceifada por Satanás. Mas é ceifada pelos ceifeiros do Senhor. A gente precisa entender que muitos podem chegar a se perder por falta, às vezes por falta de trabalhadores. Quando a gente lê no contexto, você vê Jesus falando assim: orem ao Senhor da seara, para que mande mais trabalhadores. O próprio Senhor Jesus nos ensinando, Ele fala: olha essa colheita, olha quanta gente aflita, quanta gente desesperada, quanta gente precisando. Ele fala assim: ore ao Pai, para que o Pai mande mais pessoas, porque são poucos os trabalhadores. A colheita pode se perder, queridos, por falta de trabalhadores. Ou pode se perder também pela omissão dos trabalhadores. Às vezes quando a gente entende sobre pecado, que pecado é às vezes a gente fazer coisas que desagradam a Deus, ou coisas que estão contrárias à sua palavra, né? A gente entende sempre o pecado às vezes como uma negativa. Não pode isso, não pode aquilo, contrariar a palavra de Deus. Mas deixa eu dizer algo para vocês. Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Pecado não é só o que a gente faz. Pecado também é o que a gente deixa de fazer. Enquanto a gente às vezes está preocupado com os nossos problemas, tentando resolver os nossos problemas e deixa de assistir quem precisa ser assistido, nós estamos pecando também. Novamente eu quero citar Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem, tem condição de fazer e não faz, esse comete pecado. Amém, amados? Então a gente não pode ficar procrastinando aí. Então o primeiro passo para que a gente faça essa colheita como igreja: enxergue, queridos. Enxergue a colheita. Segundo lugar, o que é que eu preciso fazer? No verso 36, quero que você volte comigo lá, Mateus 9:36. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Segundo lugar, o que é que é preciso para eu me preparar para fazer essa colheita, pastor? Eu preciso ter um coração de um bom pastor. E eu preciso pedir isso a Deus, porque eu falei para vocês aqui, eu preciso enxergar, mas para que eu enxergue, queridos, eu preciso ter esse coração como o coração de Jesus. Então peça a Deus para que Deus te dê, para que Deus nos dê um coração de um bom pastor. Aqui diz que Jesus olhou para essa multidão e teve compaixão delas. O coração de Jesus, queridos, se compadeceu do estado que aquelas pessoas estavam vivendo. E para que a gente viva, para que a gente se prepare para essa grande colheita, a gente precisa ter esse coração, que não é só olhar, porque nós podemos enxergar essas pessoas e ver: puxa, olha o meu vizinho, o meu companheiro de trabalho, o meu irmão, olha a necessidade que ele está passando, puxa, tadinho, né? Tadinho dele. Olha a situação que essas pessoas estão passando, olha quanto sofrimento. Enxergar, às vezes até quem não conhece a Deus também pode conseguir enxergar. Mas não é só enxergar. A gente precisa ter compaixão. Mas compaixão não é você dizer só assim: puxa, que dó o que essas pessoas estão sofrendo. Compaixão é muito mais que isso. O que é compaixão, pastor? Compaixão é uma forma de amor que é despertada dentro de nós quando a gente é confrontado com aqueles que sofrem ou são vulneráveis, queridos. Compaixão é mostrar misericórdia, preocupação.
A compaixão, frequentemente, ela produz uma ação, ela nos leva a agir em favor dessas pessoas. Não é só falar que dó, puxa, como essa pessoa está sofrendo, mas ela nos leva a agir. Muitas vezes nós somos impedidos de agir em compaixão, de repente por causa da distância. Às vezes a situação, pessoas que estão sofrendo tão distante, você não consegue estar lá, e você é meio impedido de agir pela distância. Ou às vezes você é impedido de agir, de repente, em compaixão, por causa de falta de recursos. Às vezes você gostaria de ter recursos para agir em compaixão em favor dessas pessoas, né? E de repente você não consegue agir assim. Mas tem algo que todos nós podemos e devemos fazer, queridos, em compaixão. Agir em compaixão. Nós podemos orar pelas pessoas. Nós podemos nos posicionar e colocar na brecha pela vida dessas pessoas, pela vida dessas famílias que têm sofrido e agir em compaixão. Então nós podemos e devemos fazer isso. Só que se você tem condição de agir em compaixão e não agir, né, é como diz em Tiago 4,17, nós estamos cometendo pecado também, queridos. Porque compaixão é agir em favor dessas pessoas. Eu quero que você abra um texto comigo, Provérbios capítulo 3, o verso 27 e o verso 28. Provérbios 3, verso 27 e o verso 28. Olha o que diz aí. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se você pode ajudar ele hoje. Então, queridos, para que a gente faça essa colheita, a gente precisa se mover em compaixão. E aqui o texto é claro, se quando te é possível fazer algo por alguém, a gente precisa fazer. Aí não é só dizer assim, vou orar por você. Orar com certeza, nós precisamos orar. Mas se a gente pode fazer algo, faça. Faça. Amém? A gente precisa se preparar assim para essa grande colheita. Esse texto que nós lemos em Mateus diz que as pessoas eram semelhantes a ovelhas sem pastor, ou seja, pessoas sem direção, pessoas desprotegidas, pessoas expostas, e a gente foi chamado, queridos, para cuidar dessas pessoas. Nós fomos chamados para dar direção, nós fomos chamados aí para o cuidado com essas pessoas. Mas no verso 37 de Mateus capítulo 9, terceiro lugar, como é que a gente se prepara para essa colheita, pastor? Versículo 37. Diz assim: então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Terceiro lugar, queridos, tenha disposição para trabalhar. Entenda que Deus conta, para fazer essa colheita, Deus conta com trabalhadores, não com voluntários. Eu não estou falando nada contra o voluntariado, mas o voluntário, queridos, às vezes ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. Os trabalhadores não. E Deus conta com o trabalhador. Os trabalhadores, queridos, ele coloca a mão no arado, ele faz aquilo que o seu Senhor manda, ele não olha para trás e ele tem um compromisso com a obra de Deus. Amém? E para que essa colheita seja feita, a gente precisa ter disposição de trabalhar. Se nós desejamos realmente ter uma grande colheita, queridos, a gente precisa estar disposto a colocar a mão no arado. A gente precisa estar disposto a trabalhar no reino de Deus. Mais uma vez dizendo, entregar os nossos problemas, as nossas dificuldades nas mãos do Senhor, enquanto a gente se dedica no reino dEle. Enquanto a gente se dedica a assistir outras pessoas. Enquanto a gente se dedica a cuidar de outras pessoas. Se nós queremos que essa colheita seja feita, que ela está pronta, ela está madura, a gente precisa estar disposto a trabalhar. Eu quero que você abra mais um texto, Eclesiastes capítulo 11. Eclesiastes 11.
versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: quem fica observando o vento, não plantará. Quem fica olhando para as nuvens, não vai colher. Olha só o que diz, queridos. Não vai colher. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E olha o verso 6. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela vai produzir, ou se as duas serão igualmente boas. Continue a semear. Continue a semear. Trabalhe, se empenhe, não fique à toa, não fique olhando as nuvens. Continue a semear, porque vai chegar essa colheita. Amém? Eu tenho declarado nesse lugar, queridos, e eu creio de todo o meu coração, nós vamos fazer uma grande colheita nessa casa. Eu creio que nós vamos olhar, queridos, vamos nos alegrar com os frutos que Deus tem para nós. Só que o convite que eu quero fazer para você nessa noite, entrega a sua vida ao Senhor. E quando eu estou falando de entrega ao Senhor, entrega os seus problemas a Ele, entrega as suas dificuldades a Ele. Enquanto isso, se empenhe em fazer outras pessoas felizes. Se empenhe em enxergar e se mover em compaixão com essas pessoas que muitas vezes estão do seu lado. Amém, amados? Em quarto e último lugar, como é que eu me preparo para essa colheita, pastor? Verso 38 de Mateus 9. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. O que é que nós temos que fazer, queridos? Como igreja, orar para que Deus envie mais trabalhadores. Mas eu não acredito que é orar só para que Deus envie mais trabalhadores. Orar para que Deus desperte os trabalhadores que já estão aqui. E eu quero terminar essa mensagem fazendo isso na prática com vocês. Eu quero que a gente ore para que Deus envie mais trabalhadores, para que essa colheita seja feita, mas para que Deus nos desperte também como trabalhadores. Abra os nossos olhos, nos dê discernimento espiritual e desperte a sua igreja para que essa colheita seja feita. Geralmente o pastor acaba não combinando a palavra com os louvores. E às vezes eu faço isso proposital, que eu gosto de deixar para que o Espírito Santo conduza. E tem uma música que nós cantamos, que ela fala para que a gente saia da nossa tenda. Que Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Uma nova história Deus tem para mim. Só que não é só para mim. Uma nova história Deus tem para a gente como igreja. Mas tem para você e tem para a sua família também. Antes de nós começarmos a cantar, mas eu quero que você preste atenção na letra da música. A música fala que sai da sua tenda, filho meu. Sai da sua tenda. A tenda, queridos, quando você vai, o contexto dessa história é que Deus faz uma promessa a Abraão. Fala para que Abraão saísse da sua tenda, olhasse para as estrelas do céu e dissesse: vê se você pode contar, Abraão. Assim vai ser a sua descendência. É assim que eu quero te abençoar. Sai da sua tenda, né? Vê se você pode contar os grãos de areia. É assim que eu quero te abençoar. É assim que vai ser a sua descendência. Só que preste atenção. Abraão precisava sair da tenda. O que é que eu vejo quando se fala disso? Saia do lugar que limita a sua visão. Deus tem algo grandioso para a gente, Paulo, Amanda, Diogo, Tiago, Tami. Só que muitas vezes nós estamos em lugares que limitam a nossa visão.
e a gente não consegue enxergar. Eu aprendi uma vez, um pregador falando sobre esse texto, por que é que Deus mostrou a Abraão tantas estrelas do céu, que nós vemos à noite, ou os grãos de areia, ele caminhando pelo deserto, porque fosse de dia, fosse de noite, em todo o tempo, era ele olhar para aquilo, e trazer à sua memória as promessas de Deus. É à noite, olhando para o céu, aquela quantidade imensa de estrelas que não se dá para contar, olhando para aquilo e dizendo, é isso que Deus tem para mim. Olhando para as areias ali do mar, é isso que Deus tem para mim. A bênção que Deus tem para a minha vida, a bênção que Deus tem para a minha casa, é grandioso. E por mais que ele estivesse passando por um tempo difícil, ele tinha que olhar constantemente para aquilo e crer no coração. A descendência que ele teria seria numerosa. Só que humanamente falando, queridos, Abraão não podia ter filhos. A sua esposa era estéril. Abraão não tinha como ter filhos. Mas ainda assim Deus fez uma promessa. E chega um tempo que Abraão até fala para Deus, não, Senhor, permite que o meu herdeiro seja um escravo da minha casa. Porque Abraão já estava até meio assim, não, permite que seja ele mesmo. Deus falou, não, o seu herdeiro não vai ser esse escravo. Vai ser um filho que vai nascer de você, Abraão. Não tem nada impossível para Deus. Abraão esperou 25 anos. E é tão maravilhoso que Deus fez Abraão esperar 25 anos. Porque aí já não era mais só a questão de Sara ser estéril. Aí Abraão já era idoso. Sara já era idosa. Era uma situação que tudo dizia que o que Deus tinha prometido, que ele teria uma descendência numerosa, não iria acontecer. Mas aconteceu, queridos. Aconteceu porque o meu Deus, o seu Deus, ele não depende dos nossos recursos. Ele não depende da nossa capacidade, do nosso intelecto. O que ele quer é que simplesmente a gente olhe para essa palavra e assim como uma criança, a gente acredite. Pai, eu acredito. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Porque quando eu olho, Pai, parece que não vai acontecer. Mas se o Senhor falou, eu sei que o Senhor vai fazer. E eu quero declarar conforme nessa música, queridos. Sai do lugar que tem limitado a sua visão. Sai da sua tenda. E olha para aquilo que Deus tem mostrado para você. Deus tem uma nova história para mim e para você. Deus tem uma nova história para essa casa, para essa igreja. Deus tem uma nova história para as nossas vidas. E eu digo isso baseado na palavra do nosso Deus. Não no que sinto ou não no que eu vejo de maneira natural. Mas eu vejo sim, com os olhos da fé, eu posso enxergar muito mais do que eu estou olhando aqui de forma natural. Por isso, querido, eu quero te convidar, sai do lugar que está limitando a sua visão e olha para aquilo que Deus tem para você, porque Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Aleluia! Deus tem uma nova história para mim, queridos, para minha família. Deus tem uma nova história para você, para sua casa. Deus tem uma nova história para nós como igreja. E é uma história de frutificação. Recebe isso. Recebe essa palavra no seu coração. Recebe essa palavra no seu coração, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende assim as suas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e nos conceda a graça. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a sua paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Tenha uma semana abençoada, uma semana de vitória, e que essa palavra permaneça no seu coração, você creia e ande em vitória todos os dias da sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus.